cair em contradição aqui, recentemente num linha de passe, aqui mesmo nesse estúdio, depois do clássico em que o Palmeiras ganhou do Corinthians em Barueri por 3-0. 3-0? 3-0. Foram 2 gols de escanteio, absolutamente iguais, que se voltássemos até o Campeonato Paulista, no jogo do Allianz Parque, havia mais um feito pelo Danilo, que não foi direto, a bola não entrou direto, foi no rebote do Cássio, e o Danilo tocou para o gol, numa jogada que é o escanteio do mesmo lado, cabeceada por um jogador no mesmo ponto, quase ali na fronteira, como se dizia antigamente, da pequena área, e o Corinthians não conseguiu evitar. O Palmeiras é um time tão bem treinado que, independentemente dos jogadores em campo, as movimentações, elas estão ali, elas são claras. E, como disse o Abel também, depois de um jogo da Copa do Brasil, em que ele disse que nós deveríamos ter marcado o primeiro gol, o planejamento de jogos que o Abel faz, independentemente do adversário, é sempre no sentido de estar em vantagem. E quando o Palmeiras faz o primeiro gol, ele molda, como disse o Pedro, o jogo, a sua forma de competir. E o Abel não está nem um pouco preocupado se essa forma é bonita, é feia, não quero entrar em subjetividades, ou se o Palmeiras, em determinadas partidas, recua demais, ou recua cedo demais, ou se poderia continuar pressionando. Às vezes continua pressionando, dependendo da situação, dependendo do que é necessário fazer. Às vezes não, às vezes dá um passo atrás, ou até mais, não importa. Quando o Palmeiras se coloca na frente do placar, o jogo fica muito mais difícil para o adversário, não evidentemente em relação ao resultado parcial, mas à dinâmica da partida. E aí hoje, contra um time tecnicamente inferior, tendo saído na frente com um gol que é um movimento claro, a jogada em profundidade para o lateral com espaço, a bola rasteira para antes da marca do pênalti ou até para, de novo, me perdoem a repetição, a fronteira da grande área, para alguém chegar batendo. Esse alguém quase sempre é o Veiga, porque o Veiga quase sempre está em campo também. Hoje foi o Veiga com a camisa do Zé Rafael. Tudo bem, Breyer? Prazer. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu vejo esse Palmeiras talvez na sua fase mais madura sob o comando do Abel. É um Palmeiras muito seguro, Palmeiras que tem tido muita variação. Então, hoje, quando ele não tem o Piquerez para fazer aquela saída de 3, ele inverte e faz a saída com o Marcos Rocha. E o Kusevich jogando no meio, Murilo aberto pela esquerda, Dudu abre na direita. Solta o Jorge. Solta o Jorge como ala, espelhando o que o Gustavo Scarpa costuma fazer. No segundo tempo, o Abel percebe que o Eduardo Batista colocou mais gente do lado direito para dar uma forçada, se aproveitar dessa subida do Jorge, e aí ele muda de novo. Ele segura o Jorge, Marcos Rocha, que passa a avançar. Então é um treinador que tem o conhecimento do que cada um pode fazer, mantém muitas ideias, muitas jogadas que dão certo, mas ao mesmo tempo consegue variar, mudar o estilo do time e manter a intensidade. Então hoje não joga o Veiga, que é talvez o jogador mais excepcional desse Palmeiras, entra o Gustavo Scarpa para fazer a função de meia e faz muito bem. Faz com finalização, com participação. Para mim, ao lado do César, goleiro do Juventude, que evitou que a goleada fosse maior. Muito bem no segundo tempo, né? O Scarpa, para mim, foi o melhor em campo. Se destacando, com personalidade, buscando o jogo, aparecendo toda hora. Se a gente pensar no Scarpa, eu até discordo que ele seja um reserva de luxo. O Scarpa tem status de titular no Palmeiras. Concordo. E é um luxo para o Palmeiras ter o Scarpa como uma alternativa quando o Veiga não possa jogar, porque o Scarpa consegue, mesmo estando mais acostumado a jogar como ala com o Abel, ele faz essa função de meia brilhantemente e até por isso eu vejo que o Palmeiras pode fazer um esforço pela permanência do Scarpa. Não é porque ele não seja um titular que joga todas como o Gomes ou com o status do Rafael Veiga, que ele não seja importante para esse time. O Scarpa tem um número alto de assistências, tem finalização de fora da área, tem bola parada. Hoje quase marcou um gol de falta. Escanteio com ele é sempre bola perigosa. Então, para mim, pensando no que esse time do Abel pode fazer, e até ao longo dessa temporada, ao longo de um projeto de longo prazo, que é traçado pelo Abel, o Scarpa é um jogador-chave. É um jogador que vale um esforço pela sua permanência. A gente sabe que uma negociação é sempre algo muito complexo, mas o esforço que o Palmeiras puder fazer para ficar com o Scarpa, ele mostra que compensa em campo. E o Palmeiras mostrou em partidas recentes, Birner, a característica de criar, isso quase sempre faz, né? E muitas chances, e perder também muitas chances claras. Hoje, no final das contas, foram 19 finalizações, mas não houve essa característica do time do Palmeiras
criando chances claríssimas, perdendo gols e se complicando, né? A eficiência que deseja o Abel, e ele não esconde de ninguém, hoje esteve presente do lado do Palmeiras, lá na Serra Gaúcha. Concordo contigo, Paulo. Boa noite ao Breiler, boa noite ao Pedro, ao André, aos fãs do esporte. Eu, ao contrário do Pedro, gostei mais do primeiro tempo do Palmeiras. Mas eu gostei do primeiro tempo. Não, eu gostei de ambos. Eu só gostei mais do primeiro que do segundo. Tá. Você elogiou mais o segundo, eu estou elogiando aqui um pouco mais o primeiro. Eu achei o time... Por exemplo, o Everton não fez nenhuma defesa, não foi nenhuma bola no gol do Palmeiras. O time fez os gols. Foi eficaz, como o Paulo chamou a atenção. E acho que o jogo... o Abel teve uma leitura do que era necessário para a partida elogiável. Porque... Para mim, o time que tem jogado, já falei isso em outras edições do Linha, o pior futebol até o momento da primeira divisão no Brasil é o Juventude. Então, se o Abel precisava fazer algumas coisas diferentes, esse era o jogo. Ele usou a filosofia da Libertadores. Adversário fraco, passa por cima. Então, e ganhou com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade. Em nenhum momento o Palmeiras esteve ameaçado, a vitória ameaçada, resultado ameaçado. E aí coloca alguns jogadores, por exemplo, o Jorge. É um jogador que alguma hora precisa andar, né? Então, você coloca num jogo desse, o jogador precisa de confiança, se precisa ter mais chance de apoiar e tal, é o jogo ideal. O Kusevich, jogador que às vezes, para mim, fez uma partida extremamente consistente, para mim, um dos melhores jogadores no jogo de hoje. Né? Colocou o Breno Lopes, que tem sido pouco utilizado. Né? O Wesley, que é um jogador que tem muito potencial, vai bem várias vezes, mas não deslancha. Entra no jogo de hoje quando a coisa está resolvida. Gabriel Menino, gradativamente o treinador tem se esforçado para recuperar. Entra no jogo de hoje. Né? Atuesta, entra também durante a partida. Ou seja, ele conseguiu ganhar o jogo com tranquilidade, não desgastar alguns dos seus principais jogadores e ainda dar oportunidade de outros que o elenco tem, que mostrarem que eles podem jogar no Palmeiras e, quem sabe, sustentar um nível que o treinador espera quando for necessário. Quer dizer, além disso, ele trabalha bem o ambiente, porque ninguém vai poder dizer que não teve chance. Sim. Ninguém vai poder dizer que entrou numa situação muito complicada, assim, que dificulta ainda mais que ganhe a posição. Ou seja, tem a marca do técnico de novo e a cara desse time, que tem sido muito competitivo e não à toa é bicampeão da América, falo bicampeão 2 vezes seguidas, tricampeão, o clube. Sendo que é fraco, ele teve razão de aplicar o cartão amarelo. E ele ouviu. E o Abel está suspenso do próximo jogo. Como a gente aqui não está sujeito a cartões amarelos, o Abel está certo. Tá sim. É? Vamos manter então um padrão para não ser punido. A arbitragem é fraca. Não te contaram? A arbitragem é fraca. Só que é aquilo, é como o Abel reclama, é o histórico do Abel. O Abel hoje já com 1 ano e meio de trabalho aqui, um pouco mais de 1 ano e meio até, muito bem conhecido pelo que faz à beira do campo. Não é que as reclamações dele sejam apenas o senhor é fraco, o senhor errou uma marcação de uma falta. A gente sabe como o Abel funciona, mas também não estou aqui para cobrar no calor de um jogo, no calor de uma partida, no calor de uma disputa, você precisando de algo muito específico ali e pedir uma parcimônia, uma elegância de André Kfouri, para usar um exemplo, na hora de fazer uma reclamação, selecionar as palavras. Então, assim... A trollagem começou cedo. Não, mas não tem como. E eu entendo o Abel, entendo a fúria do Abel, entendo a reclamação do Abel. Mas acho também um outro ponto que já dá para o Abel controlar certas situações. Quando ele fala, claro que eu sabia que eu estava pendurado, claro que semana que vem tem um clássico. Então, acho que certas coisas você pode dosar. Pelo bem da equipe. Sim, você pode dosar. Aquele cara que chega um pouco mais duro, no meio de campo, aquele volantão com sua marca, o antigo brucutu que está ali para dar uma pancada, ele sabe a hora de dar uma pancada, ele sabe qual é o próximo jogo, ele sabe quando ele pode se expor para um terceiro cartão amarelo. Exatamente. E o Abel, o mesmo Abel que inverte a situação, atrai pelo lado do Jorge para atacar no primeiro tempo, mesmo Abel que faz a inversão, como o Breiler bem citou, no segundo tempo, mesmo o Abel que lê muito bem gestão de grupo, jogo, dentro do jogo, a mudança jogo a jogo, ele também precisa, como disse o Birner, pelo bem do grupo, começar a ler um pouquinho melhor essa fúria dele. Eu assino embaixo tudo que o Abel disse sobre a arbitragem, só não concordo com a ideia de trocar o árbitro, porque isso não vai melhorar, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Isso é o padrão da arbitragem no futebol brasileiro. Até bom que ele reclame, quem sabe algum dia a reclamação surta algum resultado, né? Só que dentro do campo, acho que ele tem que se controlar, porque é importante a presença dele na beira do gramado na maior parte dos jogos da temporada, e as reclamações vão tirá-lo. E é óbvio, isso todos os árbitros falam, os árbitros que trabalham com a gente, que trabalharam com a gente, que quem reclama muito acaba ficando marcado. Então o juiz já entra
Então, é fácil tirar cartão amarelo para o Abel. Se fosse um cara que não reclama nunca, que está sempre ali quieto, que tem uma outra fama, talvez mesma reclamação não gerasse o amarelo, mas é o futebol brasileiro, sem novidades. E chama atenção uma parte da coletiva que ele se dedica a elogiar a atuação de alguns jogadores, Kusevich e Gabriel Menino. E ele Justo, né? fala, justo, jogaram bem, e o Gabriel Menino já tinha jogado muito bem contra o Emelec, então mais uma partida interessante, participativa dele. E para mim o Abel não, com esse movimento, ele dá um jeito num problema que é para a temporada. Até o meio do ano, pelo menos, o Palmeiras tem um elenco reduzido. Ele vai tentando ganhar reforços com esses caras que estavam meio escanteados. Já ganhou pelo menos 3. Gabriel Menino, o Kusevich hoje, se ele precisar eventualmente descansar o Murilo ou ter alguém enquanto o Luan não volta, o Kusevich é totalmente confiável. Um jogador que era questionado na temporada passada, se recuperou de lesões e hoje se mostra um zagueiro que dá conta do recado. E o outro, para mim, o próprio Jorge. O Jorge tem demonstrado uma segurança maior, sofreu um atentado e ainda assim mostrou cabeça boa, se mantém estável e pode ser importante. O Piquerez com lesão, até para uma questão de variação, de descanso, vejo que o Abel acerta em apostar de novo no Gabriel Menino, em dar mais minutos para o Kusevich, em bancar o Jorge, poderia ter tirado, tentado uma situação diferente, mas porque o Palmeiras, de fato, precisa desses jogadores, pensando que até o meio do ano não deve ganhar ninguém além dos reforços. Só uma já coisa, previstos. Breiner. Eu acho que a gente precisa esperar um pouco para saber se ele ganhou esses jogadores. Mas vai ganhando, né, Birner? Aos poucos, eu acho que sim. Acho que o processo está As iniciado. atuações deles hoje dizem que sim, mas a gente tem que esperar os jogos. Eu só acho que ele nunca deixou de fazer isso. Eu acho que quem vai perdendo são os próprios jogadores, porque às vezes se a gente olha um técnico e vê, por que não coloca esse jogador? Está cometendo uma injustiça. Se fosse olhar para algum que ficou fora boa parte dos jogos, você olharia para o Gabriel Menino. Mas é uma loucura você dizer que o Abel não deu chance para o Gabriel Menino desde quando ele subiu. O Gabriel Menino trouxe a semifinal contra o River Plate na Argentina e jogou muito na primeira Libertadores. Então, é o jogador que perde. Eu acho que isso é só uma continuidade. E quando isso surte um efeito melhor em campo, é por mérito dos jogadores, porque o Abel sempre fez esse trabalho. Então, vamos ver se eles continuam. Por isso que eu gosto mais de um pouco de tempo para a gente dizer, olha, ganhou ou não ganhou os jogadores, mas eu concordo contigo plenamente sobre as atuações deles, principalmente a atuação do Kusevich hoje, para mim, é um dos melhores em campo, se é que não foi o melhor, né? Tivemos hoje no Maracanã a vitória